Educação no Brasil sempre foi um motor de ascensão social. Ou seja, a maneira de uma pessoa pobre ficar rica é através da educação. O filho vai ser um doutor, ele vai estudar, ele vai crescer e vai melhorar a sua qualidade social. O problema para as pequenas e médias cidades é que isso significa tirar a população jovem da cidade para ir estudar e trabalhar num grande centro. A mudança que está acontecendo agora é que, pela revolução digital, pela tecnologia, pequenas cidades podem manter os seus alunos dentro dela mesma e torná-los produtivos para a sociedade globalmente, sem sair do lugar. Pelo contrário, hoje até mais vantagem ficar na cidade, que é o tal do home office, e trabalhar remoto. Portanto, investir em educação hoje para um pequeno e médio município é estratégico, porque você pode entender a vocação da sua cidade e formar uma mão de obra que não apenas atenda ao que ela já é hoje em termos de economia, mas o que ela pode vir a ser no futuro dentro de um mercado global. Qual que é o problema que está acontecendo hoje com a educação? Na verdade, o Brasil, na década de 70 para frente, investiu muito em quantidade, abrir escolas. E estava correto, porque as crianças não estavam assistindo aulas. Então, muito investimento em escolas e em vagas. Quantidade. Acontece que agora, com a mudança da curva demográfica, nós já não temos mais tantas crianças entrando. O nosso problema não é quantidade. Temos um padrão ONU. O problema é qualidade. Ou seja, com certeza, as poucas crianças que aprendiam antes na escola pública tinham muito mais qualidade do que as muitas crianças que estudam hoje. Então nós precisamos inverter esse processo. Começar a investir mais em qualidade na educação e não em quantidade. E a qualidade tem a ver com o professor, tem a ver com a metodologia, tem a ver com o conceito do que está sendo ensinado e não apenas com a infraestrutura para ensinar. É aí que EPI entra. E o que a EPI pode fazer para ajudar esse processo de educação integral? Primeiro, ela vai formatar melhor a metodologia de ensino, a aula. Então nós temos o apoio de como dar essa aula, português, matemática, história, geografia. Como preparar uma aula onde o professor ele é autor da aula e não apenas um repassador de um método que vem prontinho numa apostila ou num livro. Então, o professor autor prepara a aula para a classe que ele tem, para os alunos reais que existem, e não para uma média massificada que é igual para todo lugar. EPI também endereça a formação desse professor, então a qualificação dele para entender como que ele vai dar essa aula, como que ele vai apoiar a família no seu papel único de educar os seus filhos. EPI também vai apoiar o município a integrar os processos, porque a Secretaria de Educação, o Departamento de Educação, ele tem que estar integrado com esporte, lazer, cultura e principalmente com saúde, assistência social, segurança, que são as áreas que afetam a família. Violência doméstica, problemas de epidemias, essa questão da vacinação, tudo aquilo que acontece em volta na sociedade que pode utilizar o espaço público da escola e, mais importante, a integração da família com o processo educativo do filho. Então, EPI vem para integrar educação no professor-aluno e a escola com a comunidade. Um outro ponto muito importante que EPI endereça. Educação é uma coisa integral, está no nome do nosso processo. Integral significa que não basta apenas um aluno e um professor numa sala de aula. É preciso integrar nesse processo a família, principalmente, e a sociedade. Ou seja, a educação é um mandato original para os pais.
os pais que têm o dever de educar os filhos e a sociedade apoia nesse projeto. Nós não podemos permitir pais que abandonam suas crianças, mas também não podemos substituir os pais no seu papel de educador. Se em casa não tiver um grande estímulo à educação, não vai ter qualidade. E o problema é que o estímulo hoje é o estímulo ao certificado. Os pais querem que os filhos passem de ano. Os pais querem que os filhos tenham o diploma, porque isso que vai abrir porta de emprego. Não é uma preocupação com a qualidade, é uma preocupação com o resultado nominal. Resultado nominal, analfabetismo funcional. O analfabetismo ele vem porque a criança aprendeu, não reteve. Ou então teve uma aula de má qualidade, não entendeu. Então ela chega no final do ensino fundamental com praticamente metade dos alunos analfabetos funcionais. Esse é um grande drama que só se resolve com a interveniência, com a forte cooperação da família, da mãe, do pai, ou como acontece na Coreia, até dos avós, que apoiam e incentivam a criança a estudar. A responsabilidade da formação dessas crianças é dos pais. A primeira responsabilidade é deles. Se olharmos na Constituição, nós vamos ver que fala sobre a responsabilidade da educação é dos pais. E toda criança, todo jovem tem direito à educação. E a família precisa estar preparada. Então, ela precisa estudar, ela precisa ir atrás, ela precisa entender, ela precisa conhecer os aspectos, ela não precisa conhecer todo o conteúdo. Para isso, ela tem a escola que vai ajudá-la. Mas ela precisa acompanhar que tipo de conteúdo que é ensinado, como é dado esse conteúdo, qual a filosofia que está atrás desse conteúdo. Isso é importantíssimo. A família não pode se isentar dessa responsabilidade. Ela tem valores e ela precisa saber se esses valores estão sendo garantidos dentro da escola. Ela precisa saber, ela não pode simplesmente entregar o seu filho dentro da escola. Ela delega a autoridade. Mas delegar a autoridade é acompanhar o que está sendo feito sobre a vida do seu filho. Bom, então nós precisamos preparar essas famílias para isso. Elas precisam ser capacitadas para estarem preparadas para acompanhar um currículo escolar. Muitas famílias acham que não precisam acompanhar um currículo escolar. Elas precisam saber. E como é dado esse conteúdo é fundamental. Outra coisa é, por que a gente precisa preparar professores? Um professor que não tem conhecimento, que não identifica uma filosofia que está dentro do conteúdo, ele não vai saber ensinar o seu aluno a fazer esse caminho. Um professor que não sabe ler, não entende o que lê, ou não sabe escrever, não tem como ensinar um aluno a ler e escrever, a entender. Se eu quero alunos que realmente são capazes na lógica, sabem trabalhar muito bem com a lógica, eu preciso ter professores que tenham essa capacidade. E o que fica de tudo isso depois para as próximas gerações? Primeiro, um enraizamento da população na própria cidade, porque esse êxodo intelectual para de acontecer. Então, a cidade consegue entender a sua vocação e formatar os seus alunos para daqui a 10, 20 anos serem produtivos cidadãos na própria cidade. Segundo, educação como uma marca, ela cria um exemplo que é hoje internacional. A cidade que começa primeiro, ela vai se destacar no cenário nacional e no cenário global. Então, os testes como o PISA, ou o próprio teste do governo aqui, do MEC, eles vão avaliar isso aí. Como é que está você no INDEB aí, como é que você consegue melhorar o seu ranking. Então, isso é uma alavanca política, é uma alavanca econômica e é uma alavanca social que fica por décadas. Demora uma década para dar certo, porque uma criança vai levar 10 anos nesse processo, mas ela resta por décadas. É o melhor investimento que você pode fazer.